plasma sifilítico do corpo está afetando agora a mente. Vocês concordam, então, com essa minha dedução? Que o estado sifilítico agora alcançou a mente? Bom, e agora? O que nós devemos fazer? Primeiro, por que isso está acontecendo? Vamos entender. O que esse acompanhamento nos diz? The fact that he doesn't want to go to the movies anymore. It's not because he's going to the university, meeting people, so he doesn't have a lot of time, as much time as he did before. É isso que ela está falando? Que o fato de você não querer sair é porque você não tem tempo. After I failed one of my disciplines, I had 2 classes online that I attend as I wish, and 3 classes that I have to attend in a classroom. So it's not a question of time. The problem that I have with time is when I get sick. That's when I fall ill. Then things get complicated. This week, the past week, I had to run and to hand in my papers, my final papers. I had papers that I had not finished writing, and I was going to write them up on the weekend, and then I fell ill, and I had to do everything at the last minute on Monday because Tuesday was the deadline for handing the papers. So time problems, no, I don't have any time problems, time issues. So definitely not good. Então, realmente, com certeza. So now what does it tell Tá us? bom. O que isso nos What does diz? this follow-up tell O us? que esse acompanhamento nos ensina? And then what should we do? E o que nós devemos fazer? Right? Okay, so now, Ok? Agora. yeah. Tá. Yeah, come on, anybody. Sim, What does it vamos lá. tell us? Vocês, é vocês mesmos. Vamos interagir aqui. Intervene. Intervenção? Intervene and do what? Intervenção, uma intervenção e fazer o quê? Another medicine. Outro remédio. Jump to another medicine. Pular para outro remédio. First of all, what is it? So, Em primeiro okay, lugar, tá. agree, it's not a good Concordo. follow-up. But is it a totally bad follow-up? É um acompanhamento que não é muito bom, mas é totalmente ruim? No. So, what does it mean? Então, o que isso significa? That means physically Significa he's que better in fisicamente certain things. ele está melhor com Mentally, he algumas could even coisas. finish a course which you could not do Mentalmente, before. ele conseguiu terminar o curso que ele não But there are conseguiu certain things antes. mentally is bad. Mas So there are algumas parts coisas of good, que parts não of estão bad, bem, então both tem physically coisas and boas e mentally. coisas ruins. That tells me what? Física e mentalmente, isso me diz o quê? That my remedy is Que o meu remédio not similimum, não é o simílimo, but similar or nearby. mas And the new remedy semelhante ou which I have to próximo. E prescribe o novo remédio que eu tiver que has to be prescrever something in relationship tem or que ter closer alguma to the coisa original a one. ver. It doesn't mean Ele tem I que estar mais throw out this perto remedy, do original. discard totally. Eu não vou descartar esse remédio totalmente, It has to be something nearby. mas tem que ser algo próximo. I haven't hit the bullseye, but at least I Eu have hit não atingi the o place where I'm marco, supposed mas to be. pelo menos Near eu about. atingi Near aqueles about. círculos, né, que ficam em volta do alvo. Okay? Então eu sou próximo. And as I told you yesterday, E como eu falei antes, most of the time, the mistakes that we do os erros que a gente or comete, às partially similar vezes, cures are because of curas our parcialmente semelhantes são porque mistake in understanding the aconteceu patient's algum usually erro no entendimento do thermals, paciente, thirst, laterality, or some major ter important mais, mental symptom. né, lateralidade ou outros Okay? sintomas And mentais I importantes. can I put it to your computer, excuse Então, me, so that we can show what we have taken. posso So that means usar o seu the computador remedy aqui? Zincum Significa que o remédio Zincum Sulfur is nearby. Sulfur Can you está, apply this to é your próximo. computer and show me the repertorization chart? The remedy is O nearby remédio está próximo to what we are given.
let's see what are the Agora, symptoms that we have taken, Vamos and then ver quais são os try to outros confirm sintomas some of them, delete some of them, add something new. e tentar confirmar algum, To begin with, acrescentar first I would like to outro. confirm Então, primeiro eu gostaria your de thermals confirmar and thirst. os termais e how much do a you feel sede. thirsty, Sage? Tá, como é que está a sua sede? And thirsty, yeah. How much do you feel thirsty in a day? What is your water intake? Com- Your desire to drink quan- water. Como é que está seu desejo de beber água? I drink a lot of liquids. Okay. Eu bebo muitos líquidos, One of my doctors said that porque o meu médico me disse would help with my bowel Flush. movement. que So, is it os because of líquidos that you vão drink, or do you really feel thirsty? ajudar com a evacuação, né? Because of that, I don't Você bebe mais por causa disso ou porque você So, é, with thirst, with the desire tem sede? to, you know, Não, tem sede. because it's good for you to drink porque é bom more quantity. But beber if you mais. would not be doing that, then Mas how se much would you be você não drinking in a day? estivesse fazendo isso por conta do intestino, quanto que você beberia? liter and a half. 1,5 litro, mais ou menos? So normal to less, Não, but definitely not more. He's drinking more because the Normal doctors pra advised him menos. to help him with his bowel. But his Né? thirst is not very high. Ele não tem Definitely muita not high, sede, maybe normal or definitivamente não less. tem sede. Number one. Então, Number normal two, ou thermals. menos. What is Termais. it that you can tolerate more? O que que Extreme você heat or extreme pode cold? tolerar mais? I prefer cold. I don't Calor So it is extremo very ou clear. frio? Então, eu Thermals prefiro definitely, instantaneously, he says, Ele I falou prefer rapidamente cold, que eu I do not prefiro like frio, heat. So eu não thermals are gosto sure. do We had taken calor. his thermals as Então, hot. os Thirst termais is average, normal or less. normal, Okay. né? One A of the few sede symptoms normal, that we have menos taken um there dos was that sintomas your que coldness nós of your tomamos hands seria and feet, a which was very temperatura cold. da mão e do Are pé, they que still, eram are they still frios. remaining that? Continua assim. have Meus always been pés cold. sempre Okay. foram frios. Hands, I don't know. As Not so mãos They feel cold, but é, Oh, they are. também estão Yeah, frias. okay. So there's still coldness of hands and feet is still there. Oh, Okay. You had one of the things you told us was that you had restlessness Você falou que estava of inquieto your lower limbs and né, a overall inquietude, né, restlessness, the foot, the lower limbs, dos membros and little bit of restlessness in your mind too. How inferiores. would Como you é que está isso? Come to that. yeah, I always have a part of me moving. Parte de mim está Still. sempre se Since I movimentando. was a little, Desde que eu era pequeno. Maybe, right? But more in the lower limbs or the whole body or the upper part more? Membros inferiores ou o corpo Legs and the foot. yes. inteiro? Fine. Now, describe us to your anger in this 6 months period. How much Então, have you been angry? E a sua raiva, a sua cólera? I've been angry, É, a couple teachers, but Eu fiquei com raiva de alguns Yeah, professores, because mas they failed you? porque o No, quê? because Porque eles reprovaram você? I have a hard time Porque, dealing na with verdade, incompetent people. eu I don't tenho have- dificuldade de I lidar com don't have pessoas patience incompetentes. for incompetency. He has Eu não a tenho hard paciência. time dealing with Ele incompetent tem people. You think your dificuldade de teacher is lidar com incompetent? incompetência. Você acha que os seus professores são incompetentes? Eu diria que ele é um mau professor. Eles não têm. Nós estamos pagando e ele não prepara a aula. Ele vem para a aula para apresentar, por exemplo, um caso, né? E ele Really? Yeah, so he spends hours and hours Se and hours ele- trying to figure out what's wrong In the class, in the class. wasting all of your time. ele não prepara a aula, né? Ele chega na aula para apresentar alguma And coisa how do you feel e não se dá o trabalho de ver And- se está tudo pronto para a apresentação. Então ele perde horas e horas e horas tentando consertar o que ele tem que apresentar ou mostrar. Aí eu fazia um comentário com um colega, né? Put it inside and suppress it, but not tell him. Yeah. or Eu not falava com um why colega, mas eu not? não falava com o professor, né? Então, por que você não falava com o professor? Porque eu não queria. Offend him or No, I wouldn't say offend. Não, eu não queria. Não é que eu não queria ofendê-lo, eu não queria. I try to pretend I don't care.
just, de conta que eu não But estava nem it aí. affects you very much. Mas isn't it? você ficava afetado, sim, ficava. Eu tentava To be calm about it. ficar, não dar bola para isso e tentar fazer com que isso não me afetasse. Eu me policiava bastante, mas eu não queria piorar as coisas. Vai que eu vá reclamar e aí, claro que ele vai ficar Fail you in the chateado, course or be pode vindictive about it. reprová-lo, talvez ele seja vingativo, sei lá, fazer alguma coisa comigo, com minhas notas. Quando eu estava na faculdade, eu tinha alguns professores que me marcaram. Eles sabiam que eu ia voltar durante o curso. Eles sabiam que eu ia voltar e durante o curso eu trancava. E eu trancava não porque eu não gostava, mas por causa de problemas. Eu não sabia o que eles pensavam a respeito disso. Então, na realidade, mas eu sentia que eu estava sendo marcado por eles. Então, eu queria evitar problemas, né? Então, eu não concordo com a forma como esse professor trabalha, mas eu não vou falar nada, não. Algum episódio de cólera, de raiva, de fúria, né? Você lembra da vez passada? Eu vou deixar minha mãe fazer um comentário a respeito disso. Eu deixar ela falar. Generally speaking, he's talking about the teachers, the classmates, but for example, he's driving and somebody overtakes him on a red light, and he gets absolutely upset, completely upset. So, if somebody transgresses a law, traffic law, whatever law, he gets terribly upset. Is it because Seria he porque did something wrong, ele broke a fez law, alguma coisa? or is it because he cut you off and went ahead Será of you? porque ele transgrediu a lei ou porque ele os ultrapassou? No final das contas, eu sempre faço o meu melhor esforço para sempre estar correto, fazer as coisas da forma certa, não magoar as pessoas, não trapacear, respeitar as pessoas, não colocar as pessoas em perigo, em situação de perigo. Mas eu tenho um problema com, por exemplo, dirigir. Eu obedeço, as leis de trânsito e tudo mais, mas tem muitas pessoas que fazem coisas erradas e não são punidas. He Né? did something wrong Ou and seja, got away with it, a pessoa or he fez did alguma coisa something errada e wrong não to foi you, punida, ou ele fez or alguma in coisa errada para general, você, that's ou it, he em should not have done geral, this because it's not the right thing to do. a pessoa errou e não deveria ter errado porque não se deve errar. O problema é que meu problema maior é que as pessoas não são responsabilizadas pelo que elas fazem. Então você acha que todo mundo deve ser responsabilizado por suas ações e pagar, né, por alguma coisa que possam ter feito errado. Sim. So if you have been an Então, authority, se you would have seen to você it that they pay. fosse uma autoridade do Detran, por exemplo, você forçaria essa pessoa, você multaria essa pessoa, por exemplo. O que eu estou tentando dizer é que, por exemplo, o professor, ele deveria ter preparado seu material, né, material técnico e material didático, porque ele estava desperdiçando o nosso tempo. Nós sabemos que ele faz isso o tempo todo, e ninguém fala nada. Né? E a universidade não demite, ele continua lá. E o que você fez? Eu fui para casa. Não fiz nada. Porque para quem que eu vou reclamar? E se eu reclamar, será que eles não vão fazer nada contra mim? Eu não quero ficar queimado, né? Eu quero terminar o curso e eu não quero, né, brigar, né, ficar criando atrito. 6 months ago, 1 year ago, was that there was no hope of recovery for your disease, that it's going to be there all the time. How are you feeling about that now? Como é que você se sente a respeito da sua doença, que não tem esperança de recuperação, que vai ficar assim o tempo todo?
Eu sobrevivi esses últimos 6 meses. Eu espero que continue podendo sobreviver, mas são aulas. Se eu estivesse trabalhando, então eu provavelmente teria sido despedido, porque eu faltei muitas vezes. Se isso continuar, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou ser capaz de fazer. Então, eu estava perguntando, algum episódio de raiva, cólera? Não. And it's not their last 6 months. Não, Okay, nos so últimos no more 6 rage now. meses. Então, não tem mais No episódio rage. de cólera. Still a lot of anticipation about this disease. Então, só aquela sensação de lot of anger is still antecipação. there. Ainda tem raiva, né, One more cólera. thing, Mas uma I coisa would like to mais ask you. Do que eu you feel gostaria like de in perguntar para that email you você. wrote to me, you said Você that me the escreveu university que made some mistakes with your marks and some registration problem. a And universidade, né, as usual, perdeu you always seus felt that dados, whenever né, you try dados de to do something matrícula. new or in the Né? university, this always would happen. E And você falou as you said, que you don't isso like the sempre incompetence of the people who are dealing with these acontecia. things. So do you have this feeling at times or many times that, whoa, Você why does this pensa happen assim, to me por que isso only? só acontece Or why is it only comigo? happening to me? Ou Or por que why, que está acontecendo why me? comigo? Why me? Por que Why is it eu? only- Por que eu? Por que que o povo errou comigo? Okay? Eu sei que isso acontece com muitas pessoas, mas eu acho que é uma coincidência muito grande que toda vez que eu tento continuar, alguma coisa acontece, né? Por exemplo, as pessoas com quem eu estou lidando, que está tentando organizar meu processo de matrícula, né? Toda vez que eu tento fazer alguma coisa, eu fico resfriado, eu bato o pé em alguma coisa, alguma coisa acontece de ruim. Eu não sei se é coincidência, o que que é? Alguma coisa acontece. E você culpa quem? Yourself, your fate. Or it's Você just a mesmo, coincidence, or sua sorte, é coincidência. Eu, às vezes. you blame yourself? E você mesmo? Se não, eu mesmo? You feel it's me? Você acha assim que você tem a ver com você só? No, okay. So he doesn't blame himself. Então, I was trying to find out whether he has this feeling of being ele não se unfortunate. That why culpa, is né? Eu estava everything tentando happening to me descobrir se ele only? tem Why essa the problems with the sensação de university? que Why? No, that he doesn't have. tudo eu, né? Okay. Tudo acontece comigo, né? One of the things you said where you were Uma das quite coisas que você falou malicious é and que revengeful, você you tinha waited vontade to take de revenge vingar, or, né? at least get back to that person whenever you got an opportunity. Você queria maybe se 6 vingar months das down the pessoas, line, or né? even Sempre 1 que year down the tivesse line. uma oportunidade. Is it still there like that? Você ainda sente assim? Is it still like that? Is it Você ainda still tem essa mesma sensação? the people who have offended you, As you pessoas wait que for an ofenderam você, opportunity você to get back to espera them? um momento para vingar? Na realidade, eu nunca me vinguei de ninguém. You felt like that, right? Mas você You felt like sentiu that como I se should get back to quisesse them, or I should give it vingar back to de them, alguém. or- É isso? Não, necessariamente. Eu sempre absorvo as coisas. Eu deixo as coisas dentro de mim. Até um ponto em que eu explodo, eu vou explodir. Mas, na verdade, eu nunca faço isso. Fine. Ótimo. So he doesn't say he is much Então, malicious also. ele não tem essa sensação, né? Is there any other mental symptom that you have been feeling? Vingança. Algum Any other outro mental symptom that sintoma you have been mental feeling? que Something você, new alguma coisa recently? nova One is that que you are você está sentindo? disinterest in doing things or going Uma out. coisa seria essa One is falta that. de What interesse else? de sair, de fazer coisas. O que mais? It would even be indifference to Pode ser dressing até or going to a good indiferença, restaurant, or por even exemplo, meeting friends, falta de vontade de se meeting arrumar, family, de ir a um bom getting together with restaurante, people. Is it also that? encontrar Or com it's os just not going out amigos, for família. movies Não, na realidade Anywhere. eu não tô a fim de Like fazer meeting nada. family, Não tô a fim de cousins, fazer nada, friends. encontrar com ninguém. Eu ainda só visito Okay. minha avó e You meus don't feel pais. the desire to.
não, and não you're not in tem touch with any vontade of de your visitar older ninguém, friends. e você não mantém contato com seus amigos, Não, não é que eu não queira. A maior parte do tempo, eu não tenho energia, né, para gastar para fazer Okay. isso. Doesn't have the energy Não to tem even energia para talk to friends falar com or os go and meet amigos them. ou sair para encontrar com eles. Physical weakness? More Fraqueza physical or more física, mental? mental ou física? Ambas. Ambas. Física porque por causa da dor e mental porque eu não tenho o impulso, a motivação, né, o combustível. Vou pegar meu carro e ir para lá e tal. Não quero, não estou com vontade de fazer nada. And do what Não at fazer home? nada. O que você quer fazer em casa? A maior parte do tempo eu falo, eu uso a Okay. internet para conversar com meus amigos. Aí a gente joga, fala um pouco, conversa um pouco. Eu perdi o contato com alguns dos Because meus you're amigos not in touch with them. porque você não entra em contato com eles. And it was on your part that you cut it down. E realmente é uma coisa sua, né? Você, eu Even in não fui atrás situations deles of e happiness, eles não vieram you me don't procurar. feel that happiness as much? Like there's a Em party, there's a felicidade, birthday por exemplo, celebration, or there's a aniversário, uma festa, wedding anniversary or né, something, and you sei lá, still, even if aniversário de you have go casamento, there, aniversário de you alguma don't coisa. feel the joy, Você you don't feel the você vai, por pleasure. exemplo, você não sente alegria? Não. Something like that. Eu não tive nenhuma experiência desse tipo. Would you think that you would feel like that, even in those situations, you would not be very Você overjoyed acha or very que happy? se fosse uma festa, mesmo que se fosse uma festa, você não se sentiria feliz? Yeah, nice. Tá, eu Okay. estaria me So basically, comportando bem, né? Mas what I eu was não trying to estaria find me out sentindo that is bem. indifference Então, is to essa what? indiferença eu estou Is tentando it to descobrir events or just to everything? se essa Or to indiferença only se events refere of joy a and pleasure? tudo ou It seems like it's a more to everything. He indiferença, himself is alegria e not in prazer. touch with his friends. Ele não está He em doesn't want contato to com os go out. amigos, não está afim Doesn't de want to go sair, to movies. não Even quer ir ao on the cinema, internet is not much in mesmo touch da with them. internet So ele entra basically, em contato, mas the- assim, nem tanto. What is Então, happening is, basicamente, my o que está understanding, what is acontecendo, going on here is that meu the entendimento do que está acontecendo anger é and que the rage, a raiva, what he had cólera before, que ele has tinha now antes, gone, or rather agora not so much, and it is turning more towards está se himself, the despair, the virando frustration contra is more si towards himself, mesmo. O and desespero, now a he's getting frustração é contra more si mesmo. E indifferent. agora ele está ficando So the indiferente. syphilitic pattern Então, is o changing. padrão What sifilítico was mudou. extro Então, o outside, que era the extro, anger, rage, fury, a is cólera, now more a fúria, inside. agora And está the mais result of virada that para is not dentro. E o episodes of resultado anger, não violence, são it episódios is de more of cólera, being now violência, indifferent. mas agora de Indifferent. So indiferença. what we need to do Indiferença. is- Então, o que nós precisamos fazer é... Delete malicious, Vamos deletar esse malévolo Ah. aqui. Rage, A cólera. delete, and Vamos deletar add também. E acrescentar indifference aqui to everything. indiferença So a tudo. right now, Então, he's agora, not in much rage. ele não tem mais aquela There's cólera. no feelings of revenge, Não maliciousness tem is not there aquela much. sensação de Rest of the physical symptoms are still vingança, there, the restlessness né? of the lower Os limbs, the sintomas restlessness, the físicos continuam, coldness of hands and inquietude feet. nos membros That is still inferiores, there. frio nas mãos e nos Basically, pés. he is an angry isso person who has a lot of continua. anger, Então, indifference to basicamente, everything. ele era uma pessoa colérica, agora Yeah, basically he's indiferença a an tudo. angry person Basicamente, ele é uma who pessoa is, colérica, perdão. having a lot of mas anger, que but that tem anger is now cólera. not being expressed, Mas essa is cólera kept não está inside, sendo and the expressa reaction e to ele the está anger mantendo is isso por dentro. indifference. E essa reação We always é go for the indiferença. reaction. A gente sempre procura ver a Yeah. reação. Yeah, My mother asked me to Minha mãe me pediu para esclarecer uma coisa about aqui the anger and everything. sobre a raiva e tudo mais. It's something I have always done. It's not that I just absorb it and É, I never forget it. eu nunca Yeah, esqueço that's why alguma I said coisa. you Não é are que eu quite, absorvo, malicious. estou absorvendo.
Eu fico comigo, aquilo ali fica guardado. Eu nunca penso em vingar de alguém por alguma coisa que fizeram comigo, mas eu ignoro, eu tento ignorar essas pessoas. Keep them in the background, or you can really detach from that anger. Você desapega dessa raiva ou aquela coisa fica lá em segundo plano? Eu acho que fica no segundo plano. And it keeps on simmering E fica inside, lá, tipo, waiting for it to fervendo, one fine day explode or come out in esperando some or the other para situation. dia explodir, sair. Era desse jeito no passado. Muitos anos, muitas sessões de terapia para tentar lidar com isso. Melhorou. Mas pelo menos a forma como eu lido com essa bagagem, né? A cólera, eu tento lidar com isso de uma forma diferente. Eu tento fazer com que isso não me prejudique tanto. Antes eu ficava alimentando essa cólera. Eu não fazia nada contra a pessoa, mas eu continuava pensando nisso. Mas, eu não desapego, mas eu também não penso muito sobre isso. Então, a cólera continua lá, mas ela só não... Você não está expressando essa cólera. Então, o que eu acho é que a cólera está sendo convertida mais em indiferença. Eu acho que isso é importante. Era isso mesmo que eu iria pedir para o senhor esclarecer. That's what I was going to ask you to clarify. Because when I saw his first amnesia, he made it very clear about his his first history, and I thought that this thing that he is, well, I'd like him to explain a little bit more about this issue of not wanting to go anywhere, because I don't think it's not because he's going back to himself. I think that he wants to be alone. It's not that he's going back to his normal state, it's because he wants to be alone. Explain, please, Fabio. We are all a little bit more. Por favor, explique, Fábio. Estamos todos queremos um pouco mais esclarecimento em relação a essa questão de não querer sair, não sair, ficar mais em casa, nem sequer ir ao cinema, não ter mais muito interesse nos amigos, na família. Fale um pouco mais sobre isso. Qual você acha que é a razão exata de você estar fazendo isso? What's happening? Is it sadness? Well, I have been feeling alone. I have been feeling a certain level of loneliness. It's been some time now. Even before my sister traveled, I have felt a little bit lonely for some time now, even before my sister moved away. But the fact that I don't go out with my friends and these things, well, it's mostly because I lost touch with them. I lost touch with many of my friends. My childhood friends, people that I used to know when I moved to Rio, when I finished my high school. Very few of them remained, and I kept touch with very few of them. And since my condition of depression, when I was in depression, I didn't make any new friends when I was in depression. I didn't make any new friends, so my older contacts are gone. And they moved on. They went on with their lives, and I don't have any more touch with them anymore. And I didn't make any new connections with people with whom I see frequently. I haven't made any new friendships. People with people I live, people from my class, for example. I haven't established any new bonds with anybody in school. They're classmates, that's all. So the fact that I don't want to go out a lot with my friends has to do with the fact that I don't have anybody to go out with.
And I am not looking, actively seeking new friends and new friendships because this is not much of my nature. I'm not a very, well, I can be sociable. I talk, I carry out conversation, but I'm not extrovert. I don't go out there hunting for new people, trying to meet new people. I don't do this. I've never done that. For me, it's very clear, Bom, para mim tá bem claro. isn't it? Para mim This está is bem indifference. claro. Isso é Doesn't look indiferença. for things, doesn't Ele não want to go procura as out, coisas, ele doesn't não want to quer do sair, anything. ele não quer fazer nada. Okay, if there are no friends, Ok, tudo bem se não doesn't tiver talk to them, amigos, se ele he não doesn't fala, initiate ele não conversations. inicia uma conversa. You want to ask a question? Você tem uma pergunta? Fábio, eu Fábio, queria fazer uma pergunta. Você I'd like to ask a mudou o seu question. Have you comportamento changed depois your que a sua irmã behavior viajou? after your sister Ou moved é o away? mesmo Or is it the comportamento? same behavior you had before? É o mesmo comportamento. It's the É o same. mesmo comportamento. O que mudou So it's the é same a behavior. irmã. What changed was the sister going away. Well, my sister, she Posso dizer, used to minha be irmã era my, meu portal. she used to be my gate, to put it that way, my portal. Eu tinha In other words, experiências sociais, I had my social experiences por ela. Eu saía com ela. by her, through her. You know, I used to go out with her friends, so she was my entry point to social. I actually wasn't very close to any one of her friends. So when she went away, everything went back to the way it was before. So even when you say that you were fine, you didn't look for new friendships, right? You used to use her friendships. Yes, that's pretty much it. But now she's away, and you are by yourself at home, and you're still surviving. You're living by yourself. That's what Julia started saying, right? Você está morando sozinho. You're living Ela by não saiu yourself. de casa, She is você gone. morava, She moved você e away. ela, não There é? used to be you and her, right? Yes. E depois que ela viajou, But você now that she começou went a away, sentir mais you dor, started mais feeling more dificuldade pain, na more escola, difficulties na in faculdade. school. Coincide tempo, Do you think there is a match there between the time she left? Eu acho que isso é mais uma questão de coincidência. I think it's just a matter of Eu estou coincidence. perguntando do tempo. I'm asking about the time. Tempo, por exemplo, quando ela foi embora. I'm asking about the quando você time, the moment that she went quando a away, tua mãe diz que and você the moment that acabou. your mom says that you aggravated Foi that your depois que ela situation viajou, worsened. Was it coincide after a época? your sister traveled? Does it coincide? Is it the same time? Was it at the same time? Well, I was already Ficando pior, worsening ela ir embora. before she left. Eu tenho esse- Quanto tempo antes? Fala. How long before? How long before? How long before? Foi logo depois que da minha última Right consulta. after my last consultation here, right after my last Percebi a piora visit, I started feeling worse, e foi se arrastando. and things just dragged away. Okay, I'll just add one more question to that. So, Queria acrescentar só uma perguntinha nisso. your sister A sua leaving irmã probably made it a saiu. little bit more worse. talvez tenha piorado um pouquinho a saída But, da sua irmã, but certo? what was your Mas reaction to her qual leaving? foi a sua How did reação you feel quando ela about it? saiu? Como você se sentiu Was em it relação à saída dela? and like A you are a very partida. anticipatory person, right? Você não é uma Whereas pessoa que antecipa every bastante as event coisas, before that né? you start anticipating. Você like começa a before antecipar os 1 eventos month antes before deles college, you start anticipating. acontecerem, como So aconteceu na was it that faculdade. okay, you Então, knew now your sister is going to você leave? sabia que a sua irmã You ia had started sair, building aí up você that começou a anticipation, antecipar, oh, você what começou am I a going acumular to essa do? antecipação também. O que eu I'm vou going fazer to be sem a minha irmã? alone, Vou she's ficar going to be sozinha? gone. Ela vai embora? I've never really had Não, na verdade, eu nunca tive uma... Nunca foi um Okay. problema sério pra mim ficar sozinho. Eu gosto, Good. na verdade. Eu gosto. So, I like having the so apartment your sister Eu gosto de leaving ficar com o was apartamento not todo. like Então a a saída a shock partida or da sua irmã não foi um choque pra sad você, ou thing um evento or, triste. No, I miss Não. having her around. Of course. Lógico que eu sinto falta dela, mas não foi um So, choque. I don't think the sister was. Não, eu não acho que a irmã dela, a In irmã dele tenha general, sido uma he questão. just doesn't Bom, want no to geral, do ele things. simplesmente não quer fazer as coisas. Ele... This is unexplainable is what we want. Inexplicável, There's no reason é for isso it. que nós queremos. Nós queremos algo inexplicável. There's no Não há reason for razão. Não há razão para ele não querer sair. Ele simplesmente não quer sair. Não quer Now, fazer as coisas. You used. I would like to just go back to one of Agora eu the quero words you voltar a uma used das for palavras your que você professor. usou sobre o seu And the professor person who e cuts you off, that a pessoa que te you corta. feel contempt for Você your sente professor. that desdém pelo he's seu an- professor. I mean, you don't. certo? In short, you didn't use the words, but if Você I não would usou essa be, I would palavra, say mas he's an eu idiot, he's diria a fool. que ele é um. I mean, Você you acha didn't que ele é um use the word, idiota. but I would. Você não usou essa Say, palavra, mas eu what a- usaria. what a Você fool. diz então I que ele é um pouco he's supposed idiota, to come que here and teach and he's not, and ele is tem que vir aqui wasting dar your aula time. e fica desperdiçando tempo. So you feel a lot of. Então You você. may not express it out, Você but you talvez feel a não lot of hatred expressou for isso, mas people você who are, sente as you say, ódio por incompetent. pessoas que são Not only incompetentes. here, but even Não in, apenas aqui, you go to a mas train station, você vai somebody na who's giving estação the de trem, tickets, alguém te dá alguém te vende o ticket, in a sei lá, no supermarket, cinema, no the supermercado, cashier is o caixa incompetent and é there's a big incompetente, line in front tem of uma him fila and enorme na sua you know, frente he's screwing up e things.
as coisas estão dando you feel a errado, lot está of operando errado a anger máquina, and você hatred sente towards them raiva, also, ódio a por essas contempt towards pessoas, them also? desdém pelas pessoas incompetentes? Contempt, maybe. Desdém, sim, talvez. My anger is just on these circumstances. Bom, eu acho que nessas circunstâncias a minha raiva é Incompetence com a incompetência directly affects me. que Yes. me afeta diretamente. Then yes, Se me afetar, sim, eu me sinto sim com raiva, um pouco, But in your mind, you mas feel, na sua cabeça what a- você sente que, que what a idiota, idiot. que... That's Sim, what your um reaction pouco, will be. sim, um pouco. So in fact, the one thing which I Então, uma was coisa que always suspecting eu sempre desconfiei, that was there, but it que was not coming existia, up mas very que não overtly, saía was abertamente, that não era we always expresso knew abertamente, that é he que had a nós sempre strong sabíamos ego, que ele tem um and ego that bem was the forte, clash né? of E egos havia is what conflito, initially had choque de caused the egos problem, que causou o and problema that inicial. still exists. E esse choque That de egos ego ainda is existe. still there, Esse ego ainda está that lá, haughtiness is still essa there, arrogância ainda but está lá, because of his mas disease devido or à sua whatever, doença, or à his situação, physical state, ou o seu he estado probably físico, has never been ele able to express não tem that, sido capaz but de that expressar. feeling of contempt Mas for a sensação de people desdém who pelas are pessoas que not são doing work que não properly trabalham is bem always there. sempre esteve So presente. the one rubric which I Então, would é like uma to add rubrica que to eu gostaria this de is acrescentar a essa daí é contemptuous. desdenhoso. Would you? Yep. Your father wants to say something. Okay. Seu pai quer dizer alguma coisa? Muitas das vezes quando ele Very frequently when he observes alguém que passa por somebody uma that situação, is going through a situation, assim, vamos dizer, how can I put it? I'm going to illustrate here, okay? I'm going to give you an example. Okay. tempo nós estamos Some time ago, we were starting a car trip, a road trip. como marinheiro, eu só sempre navegando. I'm always the sailor. I'm always the leader. I was programming my GPS browser, and my GPS E froze. aí ele achou graça disso. And then he found it funny. The GPS device froze, crashed. And then I told him, Naquele momento, But at that time, coloquei uma coisa que já observava dele assim. Por que I você, noticed em vez that de he você said, tentar why instead of fixing it for myself, that's what I thought. Why instead of laughing, why didn't you fix the GPS for me? Because he saw that the GPS froze and he started laughing. He started smiling, laughing at it. So instead of finding some difficulty funny, why didn't you help me? I told him that. Why didn't he help me fix the GPS device? He left at it. And that's something I told him. Às Why? vezes, não é sempre. It's not always, but sometimes he's the kind of person that Vem alguém em dificuldade, he sees somebody in trouble, he helps. But sometimes, some people, he sees people in some difficult situation, in some trouble, and he finds it funny. He laughs at the situation, at that hard situation. And would you feel in that situation, E Fabio? você se vê nessa situação? He deserves it. It's okay. Do tipo assim, ele merece. Ele Good for him. I mean, good it bom pra happened. ele. Well, actually, if I did that to my father, it's probably because I Bom, was se eu fiz isso com meu angry, pai, é provavelmente que eu estava com raiva somebody dele. Eu said estava com to raiva me, por causa de alguma coisa que ele Okay. falou, alguma coisa que ele It's a fez. form of favor. Então é uma forma de retaliação. It's a form of favor. É uma forma de I mean, my vingança. inactivity A minha inatividade foi a minha vingança. to do something Eu não bad. fiz nada ruim para ele, mas eu simplesmente It was some sort of favor. fiquei parado. Yes, yeah, I like it. No, so on just going a little bit on that point, as Bom, I entrando said, pouco mais some aí of the nesse things you detalhe. just laugh and it's like, huh. Você simplesmente ri, né, É, numa situação dessa. So yeah, you do feel about when situations Em algumas where situações, somebody's supposed to work alguém tem, and he digamos doesn't que, do his trabalhar work e não faz o properly, trabalho direito. and you know because of him you E por suffer causa or dele somebody você else sofreu, suffer. ou alguém Your mais feeling sofreu. is, yeah, what a O seu fool, sentimento what é, an nossa, idiot. que idiota, Why is he que here? tolo, por que essa He pessoa should está not be aqui? here. Não devia estar aqui Yeah, fazendo I isso. actually, Sim, You do feel that I feel that. sim, eu me sinto very much. assim. So. Yeah, this is contempt. Isso é This is, desdém. what an idiot. Que idiota. I mean, who gave you this job? Por que ele está nesse trabalho? Quem deu esse I emprego mean, para a ele? child can do this. Uma and criança what, consegue what are fazer you isso. doing? You're doing O this que for você está 10 fazendo? years. Você and faz you isso há can't 10 do anos it e now? ainda comete esse And tipo you de have erro? to, I mean, stop doing it now or you can't do it now. This is contempt. Isso é desdém. This is syphilitic. Isso é sifilítico. Haughty or egotism would be Arrogância e psychotic. egotismo é psicósico. Now, just I'm going to ask one more question Mais to uma confirm pergunta para confirmar the remedy. o remédio. I'm almost now quite sure in my Tenho mind. quase certeza Yes. aqui na minha Time cabeça. will tell. But do you
ever Você apologize to people? se desculpa, If the pede desculpa situation para as demanded? pessoas se a situação exigir Number isso? one, Essa é a pergunta número where 1. you were at fault, E número 2. and number two, you were Quer dizer, not número at 1, fault. quando a culpa é sua, e número 2, quando a culpa não é sua. Você se desculpa? Bom, se não for I culpa will minha, never eu não me apologize desculpo if I am not nunca. at fault. Se não for culpa minha, eu nunca me Number desculpo. one, you are at fault, but Agora, número 1, maybe é a it's sua like, culpa, okay, mas maybe it's partly talvez my fault, seja um partly pouco his sua fault. culpa, um Would pouco you culpa de outra initiate pessoa. go and Você say tomaria a sorry to that iniciativa de person? pedir desculpa? That in the past, Bom, no passado, I wouldn't say. eu não pediria desculpas. Even nowadays. Mas até mesmo hoje, se talvez leve um certo tempo até eu poder me movimentar e pedir desculpa e assumir que estou errado, por exemplo. Mas mesmo que leve algum tempo, hoje eu reconheço que eu estou errado e eu preciso dizer alguma coisa, eu preciso pedir It's very desculpas. difficult. Mas é difícil. Yes, it's difficult. Sim, é difícil, especialmente se for para alguém que eu não gosto, por exemplo. I would feel worse Eu me sentiria knowing that pior sabendo que I was in the wrong eu fui and I que wouldn't, que não acknowledge foi minha culpa that e eu não have to- reconheci. I have this strong sense. Eu tenho essa sensação, esse senso forte de I have my I forgot the word. esqueci a palavra. I have my obligations. Eu sei que eu tenho minhas obrigações, my Responsibility. minha responsabilidade e I have to live up to it. eu preciso preencher essas minhas próprias expectativas, né? I would say, yeah. One more question I want to ask. Mais uma pergunta. Eu Is gostaria it de- very difficult for you? É muito or difícil para extremely você, painful ou for you extremamente to doloroso para ask você for help when you are pedir sick, ajuda quando você está doente? to ask for your parents or Pedir your ajuda dos seus sister or pais somebody ou da sua to irmã come and help you para out que venha e or te help ajude? you with your Ou... That has a lot to do with Bom, isso tem muito a ver com a forma como eu sou. ask for help. Eu não peço ajuda. Help. Se eu pedir ajuda, Things are really ugly. é porque as coisas estão bem absolutely like feias you're mesmo. forced into a corner and you have to do it. Sim, como se você tivesse sido forçado. Sim, só se a coisa não tiver mais saída. Às vezes, Things go bad. eu até espero as coisas piorarem, Let it get worse or destroy or harm ou yourself. destrutivas, ou até se still you fere, won't se ask for machuca. Yes, there has been many cases. Sim, já aconteceu várias vezes. Yeah. Sure. Continuando nesse tema, Just moving on with the same topic. muitas das vezes que ele Many tem esses times episódios that he has these episodes of pain crisis, vomiting, and so forth, eu digo que na I última say consulta, that the last nós colocamos consultation, aqui a dificuldade we talked de about the alguém ter difficulty of avaliado somebody os quadros. evaluating him, assessing him in these conditions, in these episodes of pain. O senhor tinha colocado And you talked about, Dr. Bandish, you talked about the possibility of getting in direct touch with you. retornava com ele, por que você não liga então pro And then I used to ask him, why don't you call a doctor? Why don't you mais rápido? call a doctor to recover yourself better, to get some advice from the doctor and to recover better and to become healthy again? And then Diz que não, que he used to o tell doutor me, diz que no, a pessoa Dr. muito Bandish is a ocupada, very busy person, and a secretary is going to answer, and he's not going to understand what I'm saying. só em último caso ele And ligaria. only in the last case he would call you, and it never happened. He never called you. He has been managed his life. Às vezes ele está Sometimes he is, por telefone, a gente conversa. you know, we talk by phone, and he says, I'm vomiting a lot, I can't eat. When was the last time you went to the bathroom? You peed. I don't know how many hours. But I'm going to start rehydrating myself. So he's definitely dehydrated in these situations, and he's trying to deal with all of that by himself. He has an insurance plan, health insurance. There are several professionals nearby. There are relatives nearby. I have friends, homeopath friends, that could help him out if I asked them to, but he doesn't let them. He doesn't let them consult him. If we don't call him, if he doesn't call in 4 or 5 days, that's because something's wrong, and he's never going to ask for help. But since it's his decision, I have to try to respect that. Absolutely.
And Sim. now I come back to my E point, which agora I eu was saying yesterday, volto ao that que eu the disse first ontem, remedy que o worked primeiro quite remédio a bit well, funcionou lycopodium, for a long bem, time. funcionou relativamente bem And por then muito tempo, we had a mas aí crisis and tivemos it uma got a little worse, crise, and then e aí we changed piorou, the e aí remedy, mudamos o remédio. which was totally different. A reação foi Different completamente kingdom, diferente. Um different remédio completamente diferente, né? De symptoms. diferente reino, de reino diferente, de grupo diferente. But what we should have Sintomas done diferentes, was mas o que nós look deveríamos for a ter remedy feito near é to the ter one procurado um which had remédio worked quite. próximo daquele que fine for funcionou bem. And the remedy, E o which comes remédio similar to que é parecido lycopodium, com o licopódio, because que we é know similar what ao licopódio, porque nós sabemos that que é o the ego of licopódio. É o lycopodium ego is do hurt, licopódio suppressed by é another stronger ego, suprimido and por then when outro it's not ego able to forte express, que não é capaz de se it becomes expressar, a então symptom for him, it becomes a se torna problem. um problema, um So we should sintoma. have looked Então for a deveríamos ter similar procurado remedy um remédio in relationship similar to em lycopodium, relação ao and the licopódio. remedy E o that remédio comes here in the que repertorization surge na is nossa repertorização also being a metal também é um metal, is a platina é platina. in relationship to lycopodium, Platina em relação ao practically licopódio, covering all the cobrindo symptoms. praticamente todos os sintomas. So as I said, Então, como eu falei, fortunately, as felizmente, homeopaths, como we are not homeopatas, that fools. nós não somos tão We are bobos not assim, that bad. nós não somos ruins. We have at least some knowledge. Nós temos algum We are trying to conhecimento, improve, but we estamos have a tentando good amount of melhorar, nós knowledge. temos uma boa And the quantidade de first conhecimento. time we had E a got primeira a remedy vez nós quite chegamos a um near, remédio not the muito similar, próximo. but very, Não very era o similar. simílimo, mas And the era um remedy remédio that muito we should parecido. O have remédio que looked nós for deveríamos ter should have been buscado, ter in procurado, devia relationship ser um or remédio near relacionado to com the esse, original remedy. perto do remédio original. While we went way ahead. Enquanto, And now na see, verdade, nós fomos para o no outro lado. zinc. Então, ó, não tem, o zinco não está aí. No zinc. It's out. So it has to be Então, the only remedy. o único remédio, Calcarea chili, it's calcário out. fiorento, então está fora. Arsenic is chili, out. Arsênico, fora. Yes. Microphone, please. Microfone. Doutor Bandish, Yeah. Dr. Bandish. e natro muriático? What about natural myrrh? Natural myrrh? No. Não. Doesn't have that much of an ego at all. Não, o ego não é tão assim. Natramur, of Natramur, course, is introvert, lógico que é reserved, introvertido, reservado, brooding, all that is se there. remói, tudo isso existe, But mas Natramur has o more Natramur self-pity. tem mais pena de si mesmo. The anger is A anger, raiva, the feelings, the as sensações, sensitivity a is sensibilidade always é towards sempre inside. para And dentro the e para si fact that mesmo. he's E o here, fato dele estar The fourth, aqui third or the fourth time pela in quarta front vez of na 50, frente 60 de 50, people 60 rules pessoas, out descarta Natramur o for me. Natramur para mim. Natramur would never O open up Natramur nunca se in abriria front assim of na frente 60 de people. 60 pessoas. Natramur would not Natramur open up in não front se of abriria, 60 não se people. exporia assim na frente de 60 pessoas. Do you agree? Esse Vocês concordam? medicamento, ele tem que estar This medication, dentro does it have to be within das the relações de licopódio, remédios que lycopodium pegam bem, relations, you know, remédios complementares, remedies ou that não follow well or Could be that complementary? too. Yes. Pode ser também. So the remedy that follows O remédio que complementary to complementar lycopodium or complementar o follows well is licopódio pulsatilla. é o pulsatila. But he is not. I mean, Mas no ele não way é he cannot be a pulsatila. Não, pulsatilla. não pode ser um pulsatila, impossível. What are the other remedies can we see? Quais são os outros remédios? Calcarea carb. No Calcária way. carb, não. Calcária Carbamate, carb, no não. way. Esse outro também não. Chelidonium, no. Graphitis, no. Grafite, chelidônio. The speed itself rules out. A velocidade Slow, descarta. sluggish, Lento, moroso. Ignatia, chili, Ignácia, and Fiorento. a lot of grief and E sadness. pesar e No. tristeza, não. Iodum, Ferro. yes, maybe. Não, aurum, perdão. Ipecac, no. Calicab, no. Kali iod, no. Não, esse também não. Because both Kalis are supposed to be more Porque ambos os extroverted. cálices são mais So again, extrovertidos. Calicab, Kali Então, iod, calicarb, no. caliodo, não. Lacasis, no. Lácasis, não. He is absolutely introvert. Ele é introvertido. Natramur, Natrumur, introvert, but introvertido, so much reserved, they never open up in front of mas people. não se abre na frente dos Phosphorus outros. Muito out. reservado. Fósforos também fora. Pulsatilla out. Pulsatila fora. Rastox, chili, Rastox, but anyway, Fiorento. out. Totally mild person, no anger. Completamente brando, sem nenhuma Sépia. raiva, não. Sépia, Lot of indifference, but muita again, indiferença, slowness, mas sluggishness. lentidão, morosidade, não. Sulfur, no Sulfur, pseudoism.
No Não, pseudoism, não no tem, no boaster, não bragard, tem, ok, não se no gaba, double não standards. tem padrões Something- duplos. Something I'd like to say. I am a very shy person. Bom, uma Yes, coisa que you eu are. gostaria de dizer é que eu sou uma pessoa muito retraída. Couple episodes Em alguns episódios durante na minha faculdade de medicina, que eu tive que fazer uma apresentação para minha turma, para os professores. There were a couple episodes E em alguns episódios eu preferi to take a zero. levar um zero e reprovar naquela prova do que ter So que now, me apresentar na frente da Was sala. that because you are shy, or Isso é was porque it você é because you were retraído ou afraid porque of você the estava com anticipation? medo da Anticipating antecipação, that event, antecipando o afraid of evento that, e tinha medo because you disso? have to plan in advance. As you know, you have a lot of anticipation. So you Porque have a você lot of teve anticipation before muita they will- antecipação. Shy, I don't like Eu acho que é porque eu sou inibido, não gosto de falar com as pessoas. Eu estou aqui porque... Bom, no começo era por causa de desespero, né? Agora é porque é fácil. Well, there are plenty of familiar faces. Vocês são bastante familiares agora Ok. para mim, né? Conheço muita gente. Yes, I would feel anticipation. Sim, eu sentiria and all antecipação that, também. But I would only do it if there were other people, other colleagues. Mas eu só faria isso se outros amigos dependessem de mim. Se eu tivesse colegas na sala que dependessem da minha apresentação. Aí eu não prejudicaria eles, né? Deixando de apresentar So, yes, por causa da minha timidez. I Eu would study, do my best. Eu faria o melhor possível e faria uma boa apresentação. They were great presentations. A maior parte do tempo, as minhas apresentações eram boas. Quando eu faço, elas são boas. Os professores gostam. Mas é dentro de mim, que sempre é Okay, sempre é now let me ask difícil. you. Was also there at that time the feeling, what if I screw up? Or what if I make Havia a uma mistake? sensação de, And e then se the eu teacher errar, e se eu cometer criticizes um me in front erro, of e everybody, se or o professor me reprimands me, criticar na or frente de todo mundo, se comments o on professor me? me reprimir na frente de todo mundo, havia essa sensação também? Always a fear of Bom, sempre há um me medo de saying something wrong or doing dizer alguma coisa errada, ou fazer alguma coisa errada, I am wrong and he mas se eu calls tiver me out. errado e ele me chamar minha atenção na frente de todo mundo, bom, So rather, é was it uma- not you felt that, okay, I'd rather take a zero than being criticized by Então the era mais teacher assim, eu prefiro in levar um front of zero do que ser everybody, or- criticado pelo professor na frente de todo mundo. Bom, se você colocar nessas palavras, talvez. Mas eu Just, I wouldn't say that I Mas I eu didn't do it não- because of it, you know? eu não diria They que eu não fiz probably por you causa were disso. not that confident in that Talvez você presentation simplesmente não like se what estava you se are sentindo normally muito are, and confiante then nessa that's what made you apresentação. skip the presentation É rather por than, isso que you fez know, você, give it. é por isso que você preferiu I mean, não I dar a never apresentação. really had Bom, não é problem bem um with problema confidence, de confiança. I know for a fact Eu that sei de fato if que I set myself, se eu decidir fazer alguma coisa, eu faço. no one's gonna stop me. Ninguém me para. You know, if I decide I'm Se gonna eu do decidir fazer alguma coisa, eu faço, eu consigo. So, not that, but Não era um problema de confiança, mas o fato de que facing people, I eu have estava aí, I tinha have que a olhar para essas problem with pessoas, eu tenho um pouco de problema course. com multidões. Okay? Fine. So, yeah, sorry. Go ahead. Pode falar? Desde a vez anterior, a gente Since tem last comentado time, sobre we have been calcária talking about sulfúrica, calcareous sulf, que também tem um ego muito which grande also has a quando very no strong estado ego sífilis, when no caso dele. in a syphilitic state, such as Esse his ego state. dele que So tá his colocado ego, aí não tá muito para dentro da isn't sua it platina. too introvert? Muito Isn't introvert to be a atenção à platina? Ele, em vez Platina? dele, Platina? chegar e colocar, Instead of, por exemplo, de for uma example, forma muito saying forte, in a very exposed seja o way, caso do which would be miasma the que ele case tá of agora, the miasma he's na going through verdade, right ele now, se retira. he's actually se retira da questão drawing específica. away. Ou He's not talking about the faz specific como o issue, pai mesmo or as ensinou, his father de said, uma forma he does it in não a muito clara, not de very forma, clear way. He's not very direct. disfarçada. He disguises what he wants to say. Estou insistindo desde a outra vez da But since last time, calcária sulfúrica por conta disso. I've been Há insisting on há calcareous sulf dependência because of velada, that. há There uma is questão a de hidden imobilidade dependency. grande There das is fibras calcárias, immobility, né? which is a E kind of calcarea. toda a descrição que And ele all the faz description é that he makes desenvolvendo teorias, por exemplo, que is lembra always muito a behind questão theories. He sulfúrica, develops theories a né? lot. So I Ele think não that é reminds me of bragata, sulfur. embora He's ele not a ele boaster, a ele braggart, teorizador but de he's a natureza. theoretical. He Então, theorizes by ele piora nature. muito com a alimentação, apesar de And ser he típico da worsens a doença, mas lot ele também by piora muito com a food, alimentação. Então, although it's acredito que typical of his calcária disease, but he sulfúrica worsens with food, ailment from food, and that's a
What is the characteristic of most the disease. important point Mas qual é o ponto mais to prescribe importante calcarea? para prescrever calcária? Lamentar que não é... That is, you're talking lamenting, appreciate, not that you're talking about calcarea itself. But for me, first Mas, of bom, all, para mim, o mais, what is the most para mim, important qual point to o prescribe ponto mais calcarea? importante na prescrição de calcária? Sim, o suporte. Support, having Mas support. está acontecendo. But it's happening. Apesar dele estar Although the fact He that he's doesn't need- avoiding, ele não precisa. He doesn't need support. Ele não He precisa de stays alone, suporte. Ele fica doesn't sozinho. ask for help from Ele não father, pede doesn't ajuda want to dos take help pais, from ele mother. não quer Even when ajuda the da mãe. sister's Até gone, quando a he's irmã okay, viajou, ele ficou comfortable. bem, A confortável. calcarea would have broken calcária down. teria se The quebrado, sister would teria leave. Mas se... se isso fosse completamente verdade, ele viria But sozinho. if this was completely true, he would come by himself here, not with his parents all the No, time. no. That's because it's a big thing, and we É insist, right? porque We tell é them, uma coisa grande. Na verdade, nós pedimos para ele trazer os Para pais. chamar a atenção também. Maybe he's just trying to Precisa call our dessa attention. questão. He Mas retracts chama a atenção himself, de but he outro calls jeito, our attention somehow. Calcarea would call, Calcária, as his father said, como o pai dele disse. you would not even need a suggestion, and I would have received at least 10 phone calls Eu já by teria now. recebido umas 10 ligações agora de um I calcário. would have Eu já teria received at recebido least umas 10 10 phone calls by now ligações if no you meu have been consultório calcarea. se ele fosse And not a calcária. single phone E eu call. não recebi nenhuma. Not a single phone call. Nenhuma. No livro do... naquela matéria médica do Platão. At the Profor Materia Medica, Ele cita que seria, calcária sulfúrica he says seria that calcária raivosa, sulf would não é? be an angry Mas também tem calcária, toque de egoísmo, but with a de um dash egocentrismo of e de egotism and orgulho muito egocentrism and Ele pride. pode colocar até Yes, I agree. I agree about Eu calcarea concordo, self that it is a eu little concordo bit que more calcária different self é than um pouco regular diferente calcarea. de calcária But normal. again, and also, Mas the second thing about a segunda calcarea coisa self sobre o is the calcária syphilitic sulf, part, a parte which sifilítica de calcária sulfo, que eu teria que ter para prescrever é o lamento de não ser apreciado, ou seja, uma calcária que se queixa, que reclama, uma calcária que você sente quase como um quina, um cali. Todo mundo que ele encontrasse, ou com que ele fala, ele falaria sobre ele mesmo o tempo todo, sobre a doença o tempo todo, e como todo mundo tem sido ruim com ele, tem sido mal para ele, como o mundo está contra ele, como todo mundo o persegue, como Deus foi mal com ele, ou como a sua saúde está ruim, só coisas ruins acontecem com ele. Isso seria ele ficaria preso nisso, né? Ele ficaria tão preso na sua própria doença que ele não ia falar sobre nada mais, só sobre a doença. Mas ele não está tão amarrado assim na doença. Lógico, é uma questão séria, limitante, mas apesar disso, ele está tentando trabalhar em cima disso, ele está tentando sair da situação por conta própria, obviamente, não tem sido possível porque a doença é tão grave, é por isso que ele precisa de remédio, mas ele está fazendo um esforço. O calcária ia precisar da ajuda dos outros, como o fósforo, que quer puxar energia. A calcária ia grudar nas pessoas para ficar perto dele, como os vizinhos, os amigos, familiares. Se fosse o calcária sulfo também. Há um pouco de ego no calcária sulfo, mas mesmo assim, para mim, o calcária, ele vai sugar. Calcária voltaria para casa dos pais, não ia ficar sozinho no rio. Precisa voltar às origens, para a concha. A conchinha ali da ostra. Precisa voltar e aí lá se sente confortável. Ele nunca teria saído de casa. A maior parte deles não teria saído de casa. Se tivesse saído, ele ia querer voltar imediatamente. Dr. Bandish. Eu devo entender que esse é um caso de uma doença psicossifilítica de lenta evolução. Yes, certo? definitely. Então, pela orientação que nós já temos, a gente tem que procurar encontrar as rubricas sifilíticas, mas bater com a psora. Lenta evolução. E aí eu acho que platina não bate com a psora. Entendeu? A psora dele é timidez. In fact, that's why I say it is. Because é por isso que eu estou dizendo. Porque, qual é a sora dele? Da onde a doença começou? Timidity, anticipation? No, those are his expressions. Isso The são disease expressões. started when he was forced to quando go ele to foi medical school forçado a entrar against na his universidade, na wish. faculdade de medicina contra a sua vontade.
He was forced to go to medical school against his wish. He could not fight that decision, or he agreed to that decision very, very skeptically. De uma forma, vamos dizer, sem muita crença, né? Então, como resultado da pressão do curso que começou a acumular, aí nós tivemos a psicossomatização dos sintomas, que se expressou da forma, se expressou então no órgão mais vulnerável, que seria o intestino. E realmente foi um enfrentamento de egos, mas o Lycopodium, dessa a história básica, essa é a supressão do ego por um ego ainda maior. Então, realmente, é uma apresentação, vamos dizer, incomum da platina. Uma apresentação incomum da platina em que um ego maior, um peixão maior no mar, está comendo o peixinho menor. Eu não sei se eu peguei a história no meio do caminho, mas eu optei por fazer medicina, mas com muita insistência, né? Não, a medicina foi minha escolha. Eu só saí. Você saiu por causa da saúde. A gente entende isso. Mas para começar, por que foi a sua decisão foi influenciada, não foi? Sim, eu tinha influência dos meus pais e das minhas experiências com eles, e o fato com que na época eu não basically, tinha okay, you were not 100% basicamente they convinced you in whatever way by eles o convenceram, vamos dizer, de uma forma ou de outra, explicação, tal, sei lá, um empurrãozinho, né? Talvez um empurrãozão do pai. Mas não, eles não me empurraram para fazer nada. Eu escolhi medicina, eu mesmo escolhi medicina. Talvez se as coisas fossem diferentes, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso novamente. Se eu pudesse evitar todas as questões de saúde, eu faria isso de novo. Faria tudo de novo. Não é isso que eu lembro em termos da primeira consulta, né? É assim como eu me sinto. Eu me sinto assim agora. De vez em quando, um amigo meu pergunta: por que você trancou? Por que você não volta? Aí eu falo: já passou da hora. Se eu tivesse uma oportunidade, eu voltaria e eu saberia que eu não teria... Bom, tá, eu não teria os mesmos problemas mentais que eu tive, tipo depressão. Eu continuaria. Eu tentaria continuar, enfrentar. Não sei se eu seria bem sucedido ou não. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está dizendo, pensa, por exemplo, antes de você responder. Você não quer aceitar isso como derrota? Não me... Então, pensa, tá? Pensa antes de responder. Ainda não incomoda você, por exemplo, que um dos grandes apontamentos na sua vida, um grande fracasso na sua vida? Se você tivesse feito essa pergunta há 5 anos, eu diria provavelmente sim. Hoje, talvez não. Por quê? Porque a vida muda. A vida muda. E as coisas que eu quero para a minha vida mudam. Eu sei que, por exemplo, se eu fosse ser médico,
eu não conseguiria fazer a maior parte das coisas que eu gostaria de fazer. Eu não teria tempo. Por conta de dinheiro, porque medicina é um caso sério, ninguém faz dinheiro com medicina. Hoje eu quero ter tempo para viver. Então, é bom saber que você concorda conosco. Então, alguém concorda conosco. Porque realmente o que se pensa é que os médicos ganham toneladas de dinheiro. É bom saber que você concorda conosco. Então, as coisas mudam. A forma como eu vejo as coisas muda. Então, eu simplesmente dei a volta por cima, continuei. Né? Então, agora voltando, né, sobre como era. Então, a faculdade de medicina foi um ponto de estresse, que foi o gatilho, né, que desencadeou essa doença e talvez piorou. Então, por exemplo, essas brigas com seus professores na faculdade de medicina, alguns, ou 2 deles, não eram legais, você não podia reclamar, porque eles poderiam, sei lá, retaliar, né? É isso mesmo? Mas alguém tem uma... Sometimes I have the impression that he can fit into those chart within the elements rather than a heavy metal, for example. Marked anxiety, timidity, significant shyness. He has emotions but cannot express them. She demonstrates anger, irritability. Maybe he cannot express them. Has a strong sense of right and wrong and fulfilling his duty. He gets irritated when people don't do what they have to do, when they are not doing the right thing. This is the impression that I have. And also this intense weakness, mental and physical, as if he had lost energy. This seems to be important in the syphilitic expression of his disease. Então, o que você está dizendo não é elemento, é metal. Esse sentido de certo e errado, ego forte, querer fazer a coisa certa, arrogância. Então, realmente, isso nos leva a metal, não elemento. O elemento é mais tímido. Emocionais, sensíveis, e a expressão da emoção. Os metais são aqueles que não expressam sua emoção. Então, o que nós estamos vendo realmente se ajusta bem ao metal e não ao elemento. Ele se ajusta aos metais, não ao elemento. Ok. Senso de certo e errado, trabalhador, ambicioso, quer fazer alguma coisa na vida. Uma coisa que você tem que entender é que ele tem um ego muito forte, não tem a menor dúvida disso. Então, isso já elimina todos os remédios de fraqueza, de timidez. Natrum, pulsatila, elimina sépia, ignácia, todos os remédios que têm a timidez, né, de dentro, a sensibilidade. Rustox elimina também todos os remédios básicos. Tem que ser um remédio de ego forte. Licopódio, estafisagria, platina, veratrum, sulfo, cicuta, pode ser epicac, pode ser lácasis. Eu não sei, não estou dizendo que são os remédios dele. Pode ser cuprum, pode ser zincum, pode ser stannum, pode ser ferrum.
Todos os metais. Sim, é por isso que nós tentamos o zinc como sulfur. Não o sulfur sozinho, porque ele não tem essas atividades, características psicóticas, então, do sulfuro. Realmente é a pessoa que está descompromissada, que não está nem aí, não é meticulosa, é o filósofo maltrapilho. A sua vida, apesar da doença, é meticulosa, é perfeita, ele segue a sua rotina, ele cuida da sua saúde. Sulfur não estaria nem aí para a sua saúde. Então, o psicótico, talvez sim, mas sórico não. Haveria muito ciúme, né, comparação, pseudoísmo. Então, a principal característica do sulfuro é pseudoísmo, mostrando alguma coisa que não é. Então, por dentro ele é uma coisa, por fora ele é outra. E não é o caso. Ele diz o que ele é o que ele diz que ele é. Não tem fachada aqui. Não tem psicose nesse rapaz. Não tem fachada. Ele talvez não consiga se expressar, mas quando ele se expressa, ele expressa a verdade, seja o que for. Dr. Bandish. Considering this anticipation, anxiety, considering the critical aspect, indifference to everything, hot, but is shy, doesn't want to be seen in public as he's timid and is sensitive to domination, considering his history, his background. 3 remedies cover these symptoms: Natromur, Lycopodium, and Ambagresia. I would like you to please consider that. So, Lycopódio já foi prescrito, parcialmente similar. Ambra. Quais são as características de Ambra? Envergonhamento. É tanta timidez que a pessoa fica envergonhada, a pessoa fica envergonhada da sua situação, a pessoa se esconde. É um remédio moroso. Eu mostrei para vocês um caso de Amber. Não é expressivo de forma alguma, mas a característica principal é esse envergonhado, essa sensação de envergonhamento e confusão. Muita indiscrição. Às vezes, a gente até confunde Amber com Barita. Então, esse aí está fora, então seria Lico, Natromur, Natromur não, eu já falei sobre isso. De forma alguma. Mais uma última pergunta, e eu acho que nós temos que prescrever. Just a comment, a remark. This last remedy I found that was interesting because it helped him, even in the sense of going back to medical school. That made me very happy to see him as a future colleague, and I'm sure he'll be an excellent physician. E a segunda questão é a seguinte, que hoje à noite... He's not going to medical school. He's going for some software diploma. He's not going to medical school. Não, ele não está na faculdade de medicina. He has taken a smaller course. É um curso menos importante, talvez. Não. Eu entendi medicina. Eu já desisti. I No, not understood money. medicine. No. I It was gave too up much on for the him. No, it was idea. too much for him. Era The demais para pressure ele. of the medical Cada course was too much pressão for da him. faculdade de medicina era demais. Nós entendemos aqui que We ele teria understood voltado that he went para a back faculdade de to the medicina, não School foi? of Medicine. It No. was not. Eu No. faço But, design de No, jogos. that is what. He does game designing, information technology. Doutora, as frequências
game development. With every time he withdrew from discipline at the medical school, and a coordenação avaliou, fez a projeção do período dele de estudante, ele não iria conseguir se formar em 9 anos. Evaluated então, his curriculum, and they came to the conclusion that he was not going to be able to graduate in 9 years. Many disciplines he was absent, e foi cancelado. And so his registration, his enrollment was de todo modo ele seria jubilado. Because ele não conseguiria se formar he was not going to be able to graduate in up to 9 years, which is what the legislation says that is de qualquer required. maneira, parabéns por ter retornado aos estudos. Congratulations to going back to the studies. Eu aproveitaria o momento agora para dizer o seguinte, que hoje à noite nós vamos fazer uma confraternização aqui e gostaríamos muito de contar com a participação de vocês, até porque vocês já são realmente parte da família. Seria muito bom a gente poder comemorar o seu aniversário lá com a gente. Celebrate your birthday with us this evening. This is birthday. É aniversário dele? É aniversário dele hoje? Segunda-feira. Segunda-feira. Bom também. Happy birthday to you. Essa foi uma parte do acompanhamento que foi bom. Desse acompanhamento dos últimos 6 meses, ele realmente conseguiu continuar os estudos. É por isso que eu falei Zinco Sulf não é um é um remédio parcial. É semelhante, né? É isso que eu estou tentando falar. É que o remédio tem que estar próximo ao licopódio. Nós não temos que inventar alguma coisa. Ele tem que ser próximo do licopódio. Nós podemos ver aqui que o remédio que vem para mim, próximo ao licopódio, uma dose com... então, eu gostaria que você me mandasse, vamos dizer, um acompanhamento mais rápido e com um acompanhamento, né, mais frequente, né, como você fazia antigamente. Então, eu tenho certeza que você não está pior do que quando você né, veio pela primeira vez há 3 anos, mas ainda precisa melhorar. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigada. E com essas palavras eu gostaria de agradecê-lo, né, por estar aqui conosco. Muito obrigado. Sim. Então, ligue a hora que você precisar, tá? Eu já dei o número do meu celular para você. É 0091, né? Ou sei lá, 0021, sei lá o quê. E aí o número, tá? Pode me ligar no celular, estou disponível 24 horas por dia. E para você, nenhum problema. Eu vou atender o telefone e vou atender toda vez que você ligar. Fábio, por favor. Então vamos. Almoço? Então vamos fazer um almoço. Aí nós voltamos. Aí a gente vê então o seu filho. Um momentinho. O que foi? Então 2h30, 2h45. Um momentinho, por favor, não saiam ainda. Vamos fechar a porta? Fechar a porta, por gentileza. Ok? Então, sobre o Fábio.
Uma coisa que eu tenho absoluta certeza e que provavelmente vocês talvez não tenham apreendido. Isso acontece em todos os remédios da arrogância. Esse seria um remédio de arrogância atípico. Platina atípica, veratrum atípica. É a imagem que você tem com uma confrontação de dois egos. Então, você vê um peixe grande e um peixinho. O peixe grande sempre come o peixinho, que é o que está acontecendo. E vocês não observaram. O pai é forte, dominante. Ele mudou. Talvez ele se sinta culpado pela doença do filho, não sei. Talvez seja isso. Então, talvez ele saiba que ele que causou esse problema para o filho. Né? Eu lembro da primeira entrevista, a insistência do pai que fez com que ele matriculasse na faculdade de medicina. Ele falou que na época... Agora ele está falando que não é. Eu não quis discutir com ele. Mas eu lembro isso. Ele não queria fazer medicina e foi o pai que empurrou ele, forçou ele. E por conta desse ego, o ego do pai é mais forte, ele não conseguiu lutar contra isso, ele sucumbiu, ele entrou na faculdade de medicina com aquela sensação de que não vou dar conta, mas foi forçado. Então, o primeiro nós tomamos transtorno por dominação forte. Né? Ele esquece o que aconteceu. Então, nós tivemos que tomar essa característica. E, por conta disso, nós prescrevemos licopódio. Então, quando nós temos dois egos, o maior engole o pequeno, o quadro que é apresentado no paciente é geralmente a pessoa que está sofrendo, a pessoa que não tem, está desamparado, muita frustração, raiva, né? Cólera, supressão de cólera. Mas você tem que usar o comportamento, a linguagem corporal, né? Olha como ele falou, idiota, né? O desdém, ele é um tolo, é um besta. Realmente é uma platina ou veratro que fala dessa forma. Mas como é uma platina suprimida ou em supressão, mas não está fazendo isso na cara, né? Se ele não fosse dominado por um ego mais forte, ele teria dito: meus professores na faculdade de medicina eram idiotas, burro, e é por isso que eu abandonei a faculdade de medicina. Eu saí da faculdade de medicina. Eu não saí do curso por causa da minha doença. Eu saí do curso de medicina porque os meus professores eram uns bestas, né? E eu não queria ter nada a ver com eles. Esse aí, um licopódio e um platina que não tivesse sido dominado. É assim que eles se expressariam. Então, o que vocês não estão vendo aqui é porque vocês estão se prendendo às palavras do paciente. Os pacientes mentem. Todos mentem. Propósito ou não, vocês têm que descobrir aqui a verdade sobre realmente o que eles estão querendo dizer. Você pode até ignorar o que o paciente está falando, porque a linguagem corporal é diferente. Assim, alguém, por exemplo, cortou ele, né, na rua, ele se sente mal. Alguém, por exemplo, ofendeu a sua avó ou prima, sei lá, e ele voou, né, assim, ele entrou no estado de cólera, né? Por quê? Porque a cólera, a raiva está em supressão, né? Aí ela se expressa de uma forma, nessa forma de patologia psicossifilítica. Certo? Então tá.
É exatamente esse o quadro. Então, agora a gente pode fazer as perguntas. Uma pergunta. Microfone. Cadê o microfone? Eu não sei se foi impressão minha, mas quando I'm not sure if it was my impression, but when the group prescribed lycopodium, the group accepted lycopodium, and during the second prescription, only you got to the zinc sulfur. I don't think any one of us agreed, but I think everyone is agreeing with platinum now. Nobody agreed with zinc. Ninguém concordou com o zinc sulfur? E agora que vocês estão me falando isso? Tem dó, gente. Não, depois de 6 meses, agora que vocês vão falar comigo isso? But, professor, we are well-behaved students. Então eu tenho que me certificar. Todo mundo concorda com platina? Certeza? Ou daqui a 6 meses vão falar, não era platina não, só você que estava afim da platina e tal. But professor, there's a saying in Brazil that says that when we don't know, we just shut up. So I think this is what happened with zinc sulfur. So we didn't know, so we just, Agora eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Kept no caso psicosifilítico, in a psychosyphilitic case, I noticed that you assessed very carefully that if you were thinking, whether you had the right or the wrong remedy, and how much was really acting. In this case, we waited for 6 months. So if you had been closer to him, would you change it before? Because in this psychosyphilitic disease, wait for so long. Não, eu não teria esperado tanto tempo. How long would you have waited? 1.5, 2 months max. 2 meses no máximo. Porque não dá para esperar por tanto tempo. Para falar a verdade, na Índia, ou ele teria me abandonado ou eu teria abandonado ele. Here too. Porque eles não, se eles não veem uma melhoria, eles não voltam. Ou eu teria falado, olha, sinto muito, mas não consigo ajudar vocês. Talvez eu já teria prescrito o quê? Uns 10 remédios. Você precisa de um acompanhamento mais rápido, avaliações mais apropriadas, mais corretas. Porque por e-mail é uma comunicação unilateral. Ele fala o que ele quer falar. Eu não consigo perguntar assim, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro. Mas se ele estivesse na minha frente, ele falaria alguma coisa e aí eu diria, por quê, explique e tal, se eu não tivesse entendido alguma coisa, tá? Se ele estivesse na minha frente. Mas aqui eu estou com um problema, né? Minhas mãos estão atadas. A question. When the previous seminar we chose não apareceu na repertorização, de acordo com as rubricas, o zinco sulfur. E o senhor falou que era zinco sulfur. É uma deficiência da nossa matéria médica? Por que isso acontece? O medicamento zinco sulfur não apareceu. O senhor apareceu o zinco e apareceu o sulfur, mas o zinco sulfúrico não. Yeah, of course, it was a synthetic prescription. What we call as a synthetic prescription, a combination of, we thought he is a zincum with a lot of that restlessness and that aggression and suppression. Sim, mas isso é conhecimento. And because he was hot and we saw sulfur was also part of it, so we went for zincum sulfur. Mas por que não apareceu o zinco sulfúrico, o medicamento zinco sulfúrico na repertorização? É uma deficiência da matéria médica? Because it's not do repertório? Not in the repertoire at all. Do repertório. It's not there. Zincum sulfur is not in the repertoire. Não existe no repertório. No, não está presente no repertório. There are no symptoms of zincum sulfur in the repertoire. Não tem sintomas de zinc sulfur no então, repertório. Desculpe a minha ignorância. ignorância. So that was a synthetic prescription. I apologize for my ignorance. Okay. Gostaria de fazer uma pergunta e fazer I'd like comentário. to ask a question and make a comment. My first pode ser question might even be sound a little stupid, but no, it's okay, don't worry. I'm used to stupid questions. Estou acostumado com essas perguntas. Pode ter 1 ou 2 sintomas
he can have one or two symptoms that discard the remedy I remember, which is nitric acid. The other things about the first consultation, nitric acid, the remedy she mentioned. And she said something in a very contemptuous way in the first consultation. She said that the professors that used to humiliate him in medical school were not doctors. They were only professors. They were the biologists, those who were not actual doctors. And he emphasized that very much so in the first visit, saying that those non-medical professors were see, again the ego. Sim, o ego, mais uma vez. Okay, about nitric acid. Não, que First of all, it's chili. Nítrico? Bom, o ácido nítrico primeiramente é friorento. Nitric acid is chili. O nitric acid. Ácido nítrico é friorento. I would discard it because of the chili and also because Secondly, why I would discard nitric acid is o ácido nítrico também extreme maliciousness extremamente and revengeful, e vingativo. Unforgiving, even will not forgive the opposite person even when he apologizes. Mesmo depois da pessoa pedir desculpas. Mas ele não perdoa também. Ele fala que ele só não se vinga porque desde a primeira consulta ele fala, ele não se vinga, a gente tem que se lembrar ali porque tem um pai militar, we need to keep in mind that he has a military dad. I know. But nitric acid would take revenge. Nitric acid would be litigious. Nitric acid would take him to court. Nitric acid would fight him. He would not suppress it. He will be unforgiving, malicious, and he will take revenge. Se vingaria. That's the thing. Essa é a diferença. And yes, military dad. Sim, pai militar, sim. You forgot that he's not only a doctor, ele não é só um médico, military person. Ele é um militar. And look at him. E olha só ele. And look at the wife. Olha a esposa, a mulher the wife ali, sitting next to her like do lado dele, bem quietinha, rabbit. Quase como um coelhinho. Like a rabbit. Look at the wife who has been Olha só, a esposa foi suprimida durante toda a vida dela. Não pode nem falar alto. E vocês perguntaram para a mulher. E ela fica, o meu marido é tão bom. Ele é o melhor marido. E a gente se dá tão bem. Porque ela não pode falar sobre isso. Olha só a linguagem corporal dela, a estrutura corporal dela. Dê importância ao que vocês veem. Dê importância aos seus instintos. Mas, obviamente, suportado pela evidência, apoiado pela evidência. Mas não esqueçam seus instintos. Não esqueçam, dê importância ao que você está sentindo aí no seu coração. Não esqueça, o que você sente no seu coração, confirma isso. No primeiro dia que eu vi eles, eu sabia que era um garoto de 32 anos, tão pequenininho. É como se ele tem sido dominado e suprimido de todos os lados. Ele não teve permissão para crescer. E é isso que ele está exprimindo na forma da doença de Crohn. Ok, vamos fazer um intervalo, né? Vamos fazer um intervalo. Muito obrigado.